Tom, mestre Akira e o mestre Dias. Cada um tem algo que está ligado com o que a gente vai ler nesse conteúdo, né? Eu só peço que não se esteja muito nas falas. Daqui a pouco vai ter uma mesa de fruta para todo mundo, roda, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, esse livro ele foi dividido em 3 volumes. Esse aqui é o Ginga na Escola Vivências, onde eu conto as particularidades de levar o ensino da capoeira na escola, principalmente para os alunos e as crianças de 1 ano e 8 meses. Ou seja, alunos que ainda nem falam, mas que já jogam capoeira. Como é feito? Qual é a ótica? Nós estamos aí vendo que nós estamos andando para que haja leis, que a capoeira vá para a sala de aula, não somente para o pátio, porque hoje tem capoeira na escola, mas no pátio. Assim, eu queria chamar a nossa coordenadora pedagógica, Alterreiro, desculpa, minha cara moça. Hoje ela está chique demais, olha aí. Então, aqui é uma ótica. Não são verdades absolutas, são as minhas vivências, né? Ao qual, ao longo de 16 anos de prática na escola, eu fui vendo e fui experimentando, né? Mas antes desses 15 anos, 16 anos, eu estava no Rio, São Paulo, Bahia, passei pelo Amazonas também, estava no Piauí. E no Piauí, eu dei aula por muito tempo nos interiores, distante de tudo, né? E por isso hoje o meu aluno está aqui para dar uma fala sobre isso. O Vol 2 é Ginga na Escola, Didática, Metodologia e Prática Intencional. E o Vol 3 é Ginga na Escola, Movimento e Adaptação. Então, Deus me permitir lançar mais 2 livros para que a capoeiragem tenha uma literatura para respaldar você quando você chegar dentro da escola. Beleza? Então, isso aqui é uma conquista da comunidade, não é do mestre Michel. Só que, às vezes, a gente pensa muito no jogo. E a gente esquece que a capoeira, o que menos se faz nela é jogar. Tem a arte, tem a história, né? E tem outros elementos. E aí, às vezes, a gente se apega muito à roda, né? Mas é isso. Doutor Mestre Moreno. Primeiramente, eu agradecer a Deus por essa oportunidade. É a primeira vez que estou aqui, né? Depois de tantas vezes, né, que a gente tentou. E Deus é bom, Ele sabe o tempo certo. Então, foi no momento certo que a gente está vindo, eu e mais 2 alunos meus, está vindo aqui conhecer, né, o trabalho do mestre Gil. Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos, né, todos presentes aqui, e falar assim, uma história, né, e eu acho que a maioria que não sabe, né, que acontecia lá no Piauí, quando o mestre Michel estava dando aula lá. Nós somos da cidade de Beneditins, né? Aí tinha uns treinamentos, né, na cidade de Beneditins, e ele dava aula também na cidade vizinha, né? Tem a cidade de Prata do Piauí, são 33 quilômetros de estrada de chão, ruim, pra cá. A gente ia de bicicleta, à tarde, sol quente. Também tinha a cidade de Paulás, são 15 quilômetros, a gente ia de bike, tá, né? Então, assim, muitas vezes, quando a pessoa chega na conquista lá, que conquista muitas coisas, mas tem que ver todo que a história, né, do início que a pessoa fez, batalhou para conseguir estar onde está, né, conquistando. Isso é uma conquista muito grande, né, esse livro. Então, assim, a gente, mestre Michel, ele tem um esforço muito grande mesmo, né?
Então, assim, parabéns para ele por esse grande sucesso. E também nessa primeira edição, eu queria chamar, que fale também, o mestre Dias, dentro, ele que é alguém que é da área da Edu, que desse uma ótica sobre a capoeira na escola. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui nesse grande evento do Mestre Michel. Como o Mestre Michel falou, eu sou também coordenador pedagógico da escola lá no meu município. Trabalho há 15 anos dentro desse contexto escolar. Esse livro ele nos traz uma importância muito grande para poder fazer essa inserção da capoeira dentro do âmbito escolar. É claro que a gente tem que trabalhar muito, porque como o mestre enfatizou no início, a capoeira não parte da escola, a gente trabalhando a parte muito, ela não ela está inserida dentro do nosso currículo educacional. Porque tem muita coisa que tem que se fazer para que a capoeira esteja dentro desse currículo educacional. E esse primeiro momento que o mestre Michel fez aí, já é um grande avanço, claro, para o nosso estado, com a vivência dele, com esses 15 anos, desenvolvendo esse tipo de trabalho dentro de uma escola, aquela capoeira realmente pedagógica, que é o que a escola e o sistema educacional quer. O sistema educacional ele não quer aquela capoeira luta, não. Ele quer a capoeira pedagógica. Ele quer saber como que a capoeira vai transformar o aluno no sistema educacional. Ele não quer saber, vou transformar o aluno em um lutador. Não, quer saber como que vai transformar esse aluno em um cidadão, para que a comunidade respeite ele como cidadão. Então, isso é que a escola exige, isso é que o sistema educacional exige. Um capoeira coerente, entendeu? E a capoeira, ela tem todas as vertentes para transformar esse aluno em um cidadão digno, reto, entendeu? A capoeira tem tudo isso. Só basta o quê? Nós, capoeiristas, nos apropriar desse conhecimento e realmente aplicar esse conhecimento. Tá? Há 4, 5 anos eu venho estudando muito o sistema da capoeira dentro desse processo. E eu vejo que nós temos muitas chances de chegar e ingressar dentro do sistema educacional. Mas precisamos nos organizar. Nós temos que ter respaldo para poder entrar. Se vemos só, a BNCC já vem com eles respaldando a gente com habilidades que comprovam a capoeira dentro da escola. Agora, basta o quê? Nós, capoeiristas, nos apropriar dessas habilidades, nos apropriar desse documento e dizer, vou realmente fazer com que isso aconteça. Porque é difícil, mas não é impossível. A gente tem que fazer. É claro que nós temos nossos políticos que também eles têm outra visão desse contexto educacional. Porque ele trabalha, o nosso político, de certa forma, com votos. Eles não trabalham muito com a política pública, mas a política partidária. Mas a gente tem que fazer isso acontecer. A gente tem que fazer esse sistema entrar na escola, porque a gente vê em outros países as artes deles escolar, trabalhando com uma disciplina escolar. Então a gente tem que fazer com que a capoeira, já que é nossa aqui, entre no currículo de nós. E essa iniciativa do Mestre Michel é uma iniciativa incrível. É uma iniciativa que já vai com todos observar, ver e tentar fazer com que esse trabalho aconteça. Esse trabalho não tem uma ênfase, entendeu? Começou a germinar no estado. Então a gente vai fazer essa árvore ficar enorme, entendeu? Então vamos fazer, vamos trabalhar, entendeu? Desenvolvo também um trabalho há 23 anos, um trabalho não tão fácil que eu falo aqui, eu gosto, lá em Cidade de Juré, tão distante do estado, muito longe, né? A gente sai de lá onde para estar aqui. Então não é fácil a gente estar nessa situação, mas a gente vai amando, a gente vai acreditando, a gente vai plantando, a gente vai fazendo com que nossos alunos acreditem que realmente a capoeira é uma ferramenta de transformação. E ela realmente transforma. Tá? Não só o capoeira em um atleta, mas em um cidadão. Um cidadão que vai ter coerência, um cidadão que vai conhecer seu corpo, vai conhecer tudo, tanto corporalmente, entendeu? Como psicologicamente. E isso é importante. Tá? Então, agradeço muito o Michel. Conheci o Michel já aqui no estado, isso é importante. Já aprendi a admirar o trabalho do Michel. Um trabalho incrível, é uma organização incrível, não desmerecendo qualquer outro mestre do estado, que eu mestre dele, que desenvolve o trabalho, os outros mestres auxiliam aí, que mestre Bahia também, que aprendi a ver esses mestres e respeitá-los, tá? Como cidadãos, formadores de opiniões, formadores de caráteres, isso é importante. E esse livro ele só vem agregar o conhecimento de qualquer um que lê e conseguir
entender o que está sendo passado dentro desse livro. Tá? Agradeço, muito obrigado e que Deus abençoe cada um. Dentro ainda dessa linha, contra o mestre Tom, que popularmente já é mestre, porque a comunidade já chama ele. Não é porque ele tem esses cabelos brancos, não, porque ele sabe o que ele está fazendo, né? E ele é doutor em fisiologia do exercício, então ele vai trazer essa ótica, né, mais científica. Ele fala tão bem, tão assim legal, umas coisas difíceis. Então, mestre Tom, dá contigo. Obrigado, mestre. Bom dia a todos. Nós somos o mestre Tom, né? Sou formado em educação física, formado em pedagogia também, com algumas especializações. Mas a gente vai falar do mestre Michel. Algumas especializações Como é mais de educação, a gente vai pegar um pouco aqui da capoeira do estágio horário. A capoeira já teve muito dentro da escola, teve um período que ela saiu da escola, porque o capoeirista ele não entendeu que os objetivos educacionais é diferente dos objetivos da capoeira, né? Eu trabalho meus objetivos educacionais de uma forma que meu aluno ele reflita todo o aprendizado dele dentro de sala de aula. A coordenação pedagógica, o gestor da escola, quer que o aluno desenvolva outras habilidades. E aí na capoeira a gente desenvolve muita habilidade de luta. E aí essa habilidade de luta tem que ser na academia, que o objetivo lá vai ser diferente. Então assim, o capoeirista ele tem que entender isso. Ele tem que fazer essa diferença. E aí o mestre Michel ele conseguiu, né? Dentro da sua ótica, dentro de muita reflexão, porque isso não é fácil, a gente tirar a parte da luta, a parte do movimento, a parte de toda a essência da capoeira e trazer para o público pedagógico. O mestre Michel conseguiu, né? Admiro muito o mestre Michel, a gente conversa muito sobre tudo, né? Para que esse trabalho seja desenvolvido de uma forma com muita competência, transmitindo que o capoeirista ele tem a qualificação para estar dentro da escola. O capoeirista ele tem que só se atentar em estudar a história da capoeira, sim, a musicalidade, sim, mas também ele tem que estudar as leis principais da educação. Ele tem que entender a BNCC. Ele tem que entender que dentro da BNCC a gente vai usar a ludicidade, a gente vai usar a brincadeira. Então o aluno ele não vai jogar capoeira, né? Eu sou professor universitário e aí eu ministro aula de lutas. E aí às vezes eu pergunto dos alunos, o que é educação física? Qual esporte que a educação física ensina? Nenhum. A educação física não ensina nenhuma modalidade esportiva. Nós usamos os esportes como ferramenta pedagógica para desenvolver habilidades que nós queremos. Habilidade motora, coordenação motora fina, né? Pegando o Piaget aqui, o lado afetivo social. O aluno, ele, às vezes, ele vai estar capoeira por causa do encantamento, da percussão, né, dos instrumentos, da musicalidade. Mas ele começa a fazer capoeira quando ele desenvolve o lado afetivo social, professor-aluno. Primeiro, ele vai gostar primeiro do professor, da didática, da dinâmica. Depois ele vai se apaixonar pela capoeira. Primeiro o professor ele vai desenvolver isso, essa questão do afetivo social, que a criança desenvolve pai e mãe, depois professor-aluno. E isso vai fazer com que ele permaneça na capoeira. E dentro dessa perspectiva que ele traz, né, trazendo essa capoeira mais lúdica, ele vai estar fazendo o que? Ele vai estar mostrando para esse aluno as possibilidades da capoeira: música, dança, percussão, o jogo. E ele vai escolher, quando adulto, o que ele vai ser. Se ele vai ser músico, ele vai estar em uma vertente mais de luta, porque foi mostrado para ele dessa forma. Agora, se eu coloco a capoeira só como luta dentro da escola, nem todo mundo vai ser lutador, nem todo mundo vai ser cantor, nem todo mundo vai ser percussionista. E eu acabo assim, meio que frustrando esse aluno e ele não consegue desenvolver e escolher. Hoje na Europa nós temos muitas, vou falar na França, toda escola tem a capoeira, toda escola lá tem o seu currículo a capoeira, porém, eles não ensinam capoeira.
Essa capoeira que está na escola é para desenvolver as habilidades e a pessoa se descobrir. Se ele vai ser músico, percussionista, se ele vai ser lutador, se ele vai ser um coreógrafo, se ele vai ser um ator. Então, assim, dentro da escola, a capoeira na França é disso. Aqui no Brasil, a gente quer empatar a capoeira na escola como na academia. E não dá certo. Porque os resultados não vão ser o que a coordenação pedagógica está esperando, né? Às vezes a coordenação pedagógica quer desenvolver habilidade lógico-matemática, leitura, né? E aí a capoeira, dentro dessas inteligências, das 7 mais estudadas, ela trabalha 5, né? O espaço corporal, a roda de capoeira, ela não é fixa, ela abre, ela fecha. E aí todo o tempo o aluno ele vai se adaptando no espaço. E a escola pensa isso. Quando o aluno está escrevendo lá na linha, né, do caderno, quando ele está começando, ele não tem noção de espaço. Ele faz uma letra grande. E aquela noção de espaço ele vai adquirir dentro da capoeira. A noção espacial é uma das inteligências que nós desenvolvemos. E a capoeira ela trabalha muito isso. Fazer um jogo de capoeira onde eu tenho que gingar, lutar, dançar, e assim, tentando não acertar o colega, tentando me adaptar, tentando fazer os movimentos de floreio, as acrobacias, a minha inteligência espaço-temporal tem que ser muito desenvolvida. E aí a capoeira faz isso. O mestre Michel fez muito isso dentro das aulas dele. A ludicidade, eu acompanho as aulas dele na escolinha lá, e eu vejo muito isso. Essa questão do desenvolvimento das habilidades que a escola precisa, né? Então, assim, os alunos que desenvolvem isso vão ter mais facilidade de aprender matemática, português, a mesma história que está ligada dentro da capoeira. E aqui eu vou falar, parabenizar a escola. Eu sou professor da rede municipal. Eu não consigo implantar o projeto de capoeira na rede municipal. Já tentei várias vezes, coloca projeto, vem projeto, e tem uma dificuldade muito grande. Por quê? A educação é muito quadrada. Ela não te permite fazer muita coisa. E o que acontece? Quando chega alguma coisa, eles não dão tanto espaço. E aí a escola, uma também das grandes dificuldades que nós temos, não sou contra nenhuma religião, mas quase todo mundo na escola é evangélico hoje. E aí a gente tem essa barreira. Eu sinto isso na minha escola. Chego lá, vou fazer a diretora evangélica. Falo, professor, mas é porque... Aí eu digo, não, eu trago, né, os argumentos, tudo, mas eu vou mandar para a coordenação. Às vezes leva 6 meses para um projeto ser aprovado. Vai ser aprovado no último trimestre. E a escola aqui, ela vem, a escola evangélica, e ela tira todo esse preconceito. Ela tira todo esse olhar que a sociedade tem e coloca a capoeira dentro da escola. Então, parabéns escola, parabéns ao mestre, muito bom. Obrigado. Depois disso, a gente vai sair da escola pública para a lógica da universidade, porque a Akira também conseguiu botar um espaço da capoeira dentro da universidade, que também foi uma luta. A gente já conquistou espaço, né? Nós temos lá várias ações que são realizadas até hoje, principalmente por meio da salvaguarda da FECAP, que é a federação. Então eu queria que ele desse essa ótica desses movimentos pela salvaguarda e também na universidade. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Vou agradecer ao mestre Michel pelo convite, pela realização do evento, cumprimentar a mesa, cumprimentar os mestres, meus colegas, contramestres, pessoal que vem de fora, eu sei que é longe, é difícil vir, pais, admiradores da capoeira. Eu quero agradecer a todos que, de certa forma, fazem e apoiam a capoeira. A capoeira, para mim, é a maior ferramenta educacional que eu conheço. É educacional no sentido mais amplo. E cada um, pelo próprio título, tem a sua vivência, e sua vivência é muito bonita. Eu queria dar alguns exemplos aqui. O mestre Veja do Cantar é um grande entendedor de instrumento, de berimbau. Sabe as madeiras, hora de tirar, como faz, como limpa. É algo de conhecimento muito bonito. O projeto que o mestre Alicia e o mestre Arilson desenvolvem,
há 15 e 20 anos, sociedade de satélite, é de um poder de transformação incrível, que é muito semelhante do poder de transformação do professor Jairson está fazendo hoje. Uma vez eu estava com um problema físico e fui buscar informação sobre condicionamento físico com o mestre Bahia, que todo mundo sabe, é dono de academia. Isso também é muito rico. Já tem até frutos, que é mestre papel, já tem outro grupo, com mestre liderando a partir desse conhecimento. Mestrando Araçá, que está escondida lá atrás, é a grande guerreira, líder de grupo, que sabe tudo como é ser capoeira e principalmente ser capoeira. Serginho, meu colega de fotografia, que é uma outra parte que tem tudo para se fazer. Então, acreditem, vocês têm um poder de transformação, têm um poder educacional realmente incrível. E eu acho que é mais legal, o capoeirista está se apropriando e ele que está escrevendo, ele que está sendo líder de fazer isso contar. Porque muitas vezes eu vejo na universidade, a história é contada terceirizada. Eu vou pegar um exemplo que é muito real, a questão migratória. Quem está escrevendo, quem está indo para congresso, não é o migrante, é o terceirizado. E eu queria que o capoeirista apropriasse. Quem tem que falar somos nós. Não tenham vergonha. Por muito tempo fizeram a gente ter vergonha da nossa arte. Tenho orgulho, vocês todos são transformadores sociais, são educadores. Essa história tem que estar registrada. Uma vez registrada, ela estará preservada. Para finalizar com essa mesa, a gente fazer uma roda com as nossas crianças que já estão com fome e com frio. Coordenadora pedagógica da escola, né? E o autor disse algo muito interessante sobre o antigo PPP, que agora é só PP. Eu estou lá há 16 anos, mas assim, já tive dando outras coordenações, mas foi na coordenação entre o professor Valdir e a professora Ana Cristina, que a capoeira entrou no PPP, como registro realmente uma atividade que a escola desenvolve muito, porque até então os outros só colocavam a educação física, né? Aí entrou lá, capoeira. Então depois de muito tempo, porque às vezes nós temos essas resistências aí, mas hoje é dia de fé. Bom dia, aqui presentes. Obrigada, tá, pela participação de vocês. Como o professor falou, realmente a capoeira, ela é uma história que ela tem que ser trabalhada, mentalizada, principalmente com as nossas crianças. Tem uma resistência? Tem, mas a gente pode revirar e colocar ela no nosso currículo, como tem agora o espanhol, o inglês, e por que não a capoeira? Preconceito temos com a capoeira. Infelizmente não foi implantado no município, né? Mas quem sabe? Por quê? Há preconceito por causa da educação religiosa que estamos vivendo e vivenciando em todo momento. Mas enfim, a capoeira, ela ajuda muito no psicológico, no pedagógico, tudo isso com a criança. Lá na nossa escola, as crianças, ela diz assim: professor Michel, hoje tem capoeira? Já chega assim, sabe, eufórico. Tem, ai que legal. Quando usa a fardinha da capoeira, então já chega de manhã, puxando a mochila, todo fardado. Sabe que hoje tem aula de capoeira. Então, para eles é muito gratificante. É uma hora de aprendizado, de alegria, do cognitivo ser trabalhado, da coordenação motora ser trabalhada. A capoeira, ela não vivencia só uma atividade, ela é uma atividade metodológica, juntamente com os nossos alunos. E para isso, ela tem que ter o apoio de todos vocês, não só nós professores, como coordenadores, como gestores, de toda a educação, de todo o que a comunidade em geral. Mas a gente tem que reverter isso. Como? Conversar, impor e dizer que a capoeira, ela é uma ferramenta para o nosso currículo. Por que não? Ela vai educar sim os nossos alunos. Ela vai transformar sim a nossa comunidade e principalmente a sociedade em geral. Tirar o preconceito com relação a isso. A capoeira, ela é educativa, ela não é só de luta, ela ensina, ela tem um aprendizado a nos trazer, tanto para nós adultos, como para nossas crianças. E de antemão, eu agradeço ao professor Michel pela força que ele está nos dando, né,
E chegou o grande dia, né, professor, do lançamento da sua obra, Ginga na Escola. Já vem dizendo tudo o tema, Ginga na Escola. Então, quer dizer o quê? Que as crianças vão aprender com o quê? Com a música, com a dança, com o som dos nossos instrumentos que a capoeira nos traz. Desde já, obrigada. Quero chamar os meus alunos aqui da Escola Cordeirinho de Jesus e os meus alunos para pegar os instrumentos aqui. Cadê as palmas dos nossos alunos?